Tranquilão? Então vamos lá. Como eu falei na aula passada, né, a gente ia começar dando uma olhadinha em algumas perguntas aí, né, do capítulo 2. São todas perguntas aí, modelos que são bem prováveis para o CCNA. Eu mandei para vocês a primeira, né, que é: qual é a camada do modelo OSI responsável por determinar a disponibilidade do programa recebido e por verificar se existem recursos suficientes para a comunicação? Então, primeiro, se o cara está falando em programa e recursos suficientes para a comunicação, ele está falando de aplicativo, ele está falando da parte de aplicação, né? Então, se ele está falando de programa, quem está se comunicando mais perto lá do lado da aplicação, qual camada que vai ser? Vai ser a camada de aplicação, né? Camada 7. Beleza? Todo mundo entendeu aí a pergunta? Ó, eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho, tá? Vocês entenderam aí, Ricardo, Volney, Maicon, entenderam o raciocínio? Opa, a Tânia voltou. Então vamos ver uma outra aqui, ó. Então assim, o negócio são essas pegadinhas, ó. Eu mandei uma outra para vocês aí, ó, para vocês responderem. Qual camada do modelo OSI podemos dizer que está o problema abaixo? O cara fez um ping 10001 e recebeu tudo com 100% de perda, né? Se vocês forem ver lá, deu request timeout, não teve nenhuma resposta, né? Deu 100% de perda. Quando eu tenho um ping que dá 100% de perda, qual é o problema na camada de rede? Eu respondi, né? Em que camada do modelo OSI a gente está com problema, né? Camada de rede, né? Eu falei, parece meu filho quando faz as coisas. Essa caiu no questionário? Legal. Todo mundo entendeu por que era camada de rede? O cara não falou nada de conectividade, né? Poderia ser na camada 1, por exemplo, mas ele não falou nada de conectividade, né? Ele não falou que tinha cabo rompido, não falou nada. Se ele falou que está tudo ok, ele faz um ping para alguém e não responde, é camada de rede, né? Opa. Uma outra perguntinha aqui, ó, de coisa que a gente viu na camada 2. Ó, estou mandando para vocês aí. Que tipo de cabo é utilizado para conectar uma porta COM de um host a uma porta COM de um roteador ou switch? Porta COM é a porta serial, né? O que a gente usa para ligar da serial de um micro para serial de um roteador ou de um switch? Ó, já tive uma resposta aqui. Todo mundo está colocando... Tá todo mundo acertando. Ó. Essa resposta aí é o cabo rollover, né? Opa, tivemos um aqui que colocou outro cabo, mas tudo bem. Mas o cabo aqui é o rollover, né? Então a gente tem que lembrar que o cabo basicamente aqui em equipamento da Cisco, e qualquer equipamento de rede, né? A gente tem 3 tipos de cabo, né? Direto, cross e rollover. Direto vai entre switch e micro, switch roteador, o cross vai entre micro, roteador micro, switch, e o rollover é aquele cabinho que a gente usa para ligar a porta COM, para ligar o console do roteador, para a gente fazer a conexão local via hiperterminal. Uma outra aqui, ó. Pau, estou publicando lá. Qual camada do modelo OSI que usa o endereço de hardware de um dispositivo para garantir que uma mensagem seja entregue ao devido host em uma LAN? Vamos ver a galera responder. Camada de dados nem existe, né?
Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Essa pergunta, porque tem respostas que nem existem. A gente pega, tem muitas vezes que cai isso no CCNA. É o famoso resolver pelo absurdo, né? Camada de dados nem existe. Existe aplicação, enlace ou física. Então é a segunda, terceira ou quarta. Camada de dados a gente já elimina, né? Já elimina. Ó, todo mundo respondeu aqui a opção 3, que é a camada de enlace, né? Perfeito. Endereço físico está relacionada à camada... Opa, Rodrigo, boa noite. Endereço físico está ligado à camada de enlace, né? Como é que é o nome do endereço físico da rede Ethernet? MAC, o Media Access Control, né? O endereço MAC. Última perguntinha para a gente treinar. Publicou. Durante a transmissão de dados entre um host e uma rede, os dados passam por que tipo de processo? Eu estou transmitindo entre um host e outro. Como é que é o nome daquele processo que vai montando os quadros para entrar na camada física e depois volta da camada física e desmonta os quadros para chegar até a aplicação? Opa! Todo mundo está respondendo o processo de encapsulamento, né? Essa aqui, ó, era tranquilo resolver pelo absurdo, né? A gente não viu processo de padronização, processo de conversão e nem processo de sincronização. Não existe esse negócio aí. A gente viu o processo de encapsulamento, né? Então essa aqui era uma para resolver legal aí pelo absurdo, né? Vejam, não são questões complexas, né? Vocês acharam difícil aí? Como é que foi? Então, Michael, eu vou toda aula eu vou começar fazendo exercício da aula passada, tá? Então hoje eu fiz do 2, na próxima aula a gente vai ver exercícios do 3 e do 4. Todas essas questões que eu vou usar com vocês são questões reais, tá? Questões que podem cair na prova do CCNA. Eu não vou trabalhar com questão teórica, a não ser que seja alguma coisa que eu modifique, mas tenha a ver com o contexto da prova do CCNA. Tá? Então eu quero fazer um negócio bem realístico aí para vocês. Beleza, Maicon, valeu. Então vamos começar lá? Vamos começar agora o capítulo 3. Hoje eu quero ver se eu consigo ver com vocês o capítulo 3 e 4. Tá? O capítulo 3, a gente vê a parte de LAN switching. Opa, peguei a transparência errada. Veja só, não se preocupem muito com o capítulo 3 agora, porque a gente vai voltar nele no capítulo 11. Eu só vou falar no capítulo 3 agora alguns conceitos aqui, que vocês não precisam se preocupar de como é que configura e tal, porque na realidade o capítulo 3 é mais para vocês terem embasamento para entrar em TCP/IP e não se bater, tá? Porque a parte de configuração, a gente vai ver de novo, com detalhes, tudo que está no capítulo 3, no capítulo 11, que é o capítulo de VLAN switching, tá? Mas tem alguns conceitos importantes aqui. Então, primeiro, a gente está falando de LAN switching. A LAN, ela está aqui, né? Na camada de enlace. Então, a rede LAN e a rede WAN são redes, são protocolos que estão na camada de enlace. Na rede LAN, a gente tem uma característica que é, normalmente, curtas distâncias com altas taxas de transmissão. Então, a gente tem padrões comuns aqui de LAN, né? O Ethernet, 10 megabits por segundo, Fast Ethernet com 100 megabits por segundo, Gigabit Ethernet com 1000 megabits por segundo, ou gigabit, né? E o 10 Gigabit Ethernet aí, com 10.000 megabits por segundo, tá? Basicamente, na rede LAN, a gente tem o quê? Tem os clientes, onde vão ser computador, telefone IP, todos aqueles equipamentos que a gente viu, né, no capítulo 2, e os
switches, tá? A gente vai ver aqui agora a parte de switching. Lógico que tudo começou com hub, com bridge, a gente vai acabar passando por isso também. Quando a gente está falando de rede LAN, a gente tem os links de acesso, que são os links que ligam os computadores. Por exemplo, um Fast Ethernet da vida, eu vou ligar um cabo UTP até um computador para ligar numa placa Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. Isso é a parte de acesso, onde eu dou acesso aos usuários. E o backbone é aquele link que está ligando os equipamentos de rede. Normalmente são conexões de mais alta velocidade e com fibra ótica. Eu ligo links de Gigabit Ethernet, links de 10 Gigabit Ethernet, é o que normalmente a galera chama aqui do uplink, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo aí na prática. Normalmente a gente compra um switchzinho, e o switchzinho tem duas portas que a gente fala que é o uplink. É aquele link que eu vou ligar entre dois switches ou entre o switch e um roteador, tá? Então, para isso, mas hoje em dia, Michael, também a gente, apesar dos hubs antigamente terem essas portas separadas, o termo uplink é utilizado até hoje, tá? Tem equipamentos que eles referenciam, até equipamento da Cisco mesmo, que o cara fala que ele tem duas portas de uplink. Ele pega e separa duas portas de giga lá e chama de uplink. E lembrando uma coisa importantíssima, que os switches no CCNA estão na camada 2 do modelo OSI. Então, switch no CCNA são equipamentos de camada 2. O que quer dizer isso? Eles trabalham no nível do endereço MAC. Eles leem o endereço MAC para tomar suas decisões. Quando eu falo que o equipamento está na camada 3, que é um roteador, por exemplo, ou um switch de layer 3, quer dizer que ele lê o endereço IP para tomar a sua decisão. Beleza? Isso aqui é um conceito que tem que ficar legal, porque a gente ouve na empresa o quê? Ah, eu tenho um switch layer 3, eu tenho um switch layer 2, eu tenho um switch layer 7. Switch layer 2, camada 2, quer dizer que ele lê só o MAC para tomar a decisão. Switch layer 3 é como se eu misturasse um switch com um roteador. Ele consegue ler o MAC e o IP, tá? Mas qual é o foco do CCNA? Os switches estão na camada 2, tá? Como é que é feita a transmissão na camada 2? Como é que os equipamentos transmitem na camada 2? Por dois tipos de técnica, né? A gente tem o Half Duplex, que era usado antigamente pelo Hub. A gente acaba tendo que estudar porque faz parte aí, né, da conceituação, para você entender o que é uma rede. E a gente tem o Full Duplex, que são os switches. Na realidade, a gente tem três tipos de comunicação, tá? A primeira, mais simples dela, o nome de estudo, é o Simplex. O Simplex é um cara transmite e o outro recebe e não acontece mais nada, tá? Isso aí é o Simplex. Então eu tenho uma direção só de transmissão. É o que acontece com a televisão, né? Se a gente for ver a televisão tradicional, né, aquela que a gente recebe na antena aí, tradicional, não a digital, você tem uma transmissão que é só possível em um sentido, né? Ele faz um broadcast. E o rádio amador acaba sendo mais ou menos um half duplex, né? Porque você transmite e o outro cara consegue receber, né? Não ao mesmo tempo. Então o half duplex que faz isso, ó. Você transmite, o cara recebe, aí o outro responde. Você não pode responder e transmitir, não pode enviar e receber ao mesmo tempo. Então esse é o half duplex. O hub é half duplex. O hub, um cara só transmite, todo mundo fica quieto. Depois que o outro cara transmitiu, aí sim um outro cidadão pode transmitir de novo, tá? Então a transmissão é dada em dois tempos separados. E o full duplex é quando eu transmito e recebo ao mesmo tempo. Essa é o ideal da rede, né? Então, a rede começou com o half duplex, com o hub. Hoje em dia já está no full duplex. Então a gente tem aqui, para melhorar o desempenho de uma rede, a gente coloca o switch. O switch ele permite que
tudo quanto é computador fale com a velocidade máxima e fale também com transmissão e recepção ao mesmo tempo, tá? O que acontece no half duplex é que se você tem uma banda de 10 megabits por segundo, o cara tem 10 mega para transmitir e depois ele tem que esperar para receber. Na prática é como se ele tivesse metade da velocidade, tá? O cálculo não é bem esse, mas eu estou fazendo um negócio bem aproximado. E o que é transmitido, né? Como é, a gente já viu, pode ser simplex, half duplex ou full duplex. E o que ele está transmitindo, né? Numa rede LAN da família Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, o cara está transmitindo um quadro desse tipo. O que é importante a gente saber? Que numa rede LAN, o cara transmite o endereço de origem e o endereço de destino, ó. Destino vem primeiro do que a origem. Fonte aqui, ó, é a origem, tá? Então eu tenho dois micros. Tenho dois micrinhos. Um cara aqui, ó, está transmitindo para o outro, ó. Por exemplo, daqui para cá. Esse cara aqui, ó, ele vai ser a origem, que ele chamou de fonte, e esse cidadão aqui do outro lado, ele vai ser o destino, tá? Então, nesse quadrinho, vai ter aqui, ó, o endereço do destino, primeiro, depois o endereço da origem. Vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Isso aqui é para agilizar a transmissão. E outra coisa que tem aqui, ó, nos dados. O que são os dados de um quadro Ethernet e de um quadro Fast Ethernet? Que protocolo eu tenho aqui dentro, normalmente? Quem que me diz aí? IP. Beleza, o Rodrigo já matou de cara. Então aqui dentro eu estou com um pacote IP. Estou transmitindo o pacote IP, tá? E na camada 2 ele tem o FCS, que é o Frame Check Sequence. Ele faz uma conta com todos os bits e bytes que tem aqui, ó, nesse cara, e joga aqui essa conta. Do outro lado, ele compara se esse número está igual ao que ele calculou. Ele recalcula, né? E compara o que você calculou lá no teu switch com o que você tem ali. E aí, se tiver igual, o tal do CRC, né, que é o cheque de redundância cíclica, se tiver igual, ele vai considerar que o pacote está ok. Se tiver diferente, quer dizer que tem um problema, ele descarta aquele quadro. Desculpa, não é pacote, tá? É quadro. Se tiver essa conta diferente, ele descarta o quadro. Se tiver igual, ele vai considerar e vai mandar para frente, tá? Então tem que sempre lembrar que para haver transmissão na rede LAN, família Ethernet, Fast Ethernet, o cara tem que ter o endereço MAC de destino e o endereço MAC de origem, tá? A gente vai ver no capítulo 5 que existe um protocolo dedicado a descobrir quem é o endereço MAC do outro lado, que normalmente a gente não tem. O protocolo é chamado ARP, Address Resolution Protocol. Então, toda vez que eu vou trocar mensagem com alguém numa LAN, o teu roteador roda o ARP, descobre quem é o endereço de destino, o MAC de destino, para poder começar a transmitir os quadros, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo por enquanto? Então vamos começar aqui, ó, a ver os equipamentos. A gente começou tudo com o hub. Na realidade começou tudo com hub e ainda era com cabo coaxial, né, a rede. Depois a rede se transformou com cabo o RJ45, o TP que a gente tem hoje em dia, né? Mas o primeiro equipamento que a gente teve aqui foi o hub. O que é a característica de um hub? Então, o hub, primeiro, ele é half duplex. Não dá para você transmitir e receber ao mesmo tempo. Só um cara pode transmitir, tá? Então, eles são equipamentos de camada física. Ele não tem capacidade de ler o endereço de camada 2. Ele não tem. Ele é como se fosse um curto-circuito. Olha o desenho aqui ao do lado. Esse cara, ele resolveu transmitir para um cidadão. Tá? Quando ele transmitiu, o hub pega isso aqui, ó, e copia esse mesmo sinal para todo mundo, ó, como se fosse um curto-circuito.
Então o hub, ele está sujeito a colisões, tá? A gente vai ver daqui a pouco que uma colisão é o quê? Quando dois caras transmitem ao mesmo tempo, o sinal ele acaba tendo uma soma, acaba as ondas se somando e você tem um problema. O hub é justamente isso. O Michael resumiu o funcionamento do hub. Ele é totalmente burro. Ele é um cara de camada 1, ele não consegue ler o MAC e você tem a transmissão Ralph Duplex, tá? Então, por esse motivo, as redes Ralph Duplex estão sujeitas a colisões, tá? A colisão nada mais é que o seguinte: quando você transmite um sinal elétrico no meio, ele leva um tempo para chegar aonde ele quer, né? Então, quando esse cara começou a transmitir, se um cidadão, por exemplo, que está lá longe, não percebeu que alguém colocou sinal na rede, ele vai pegar e mandar ao mesmo tempo. Vai chegar uma hora que essas ondas vão se somar, ó. Tá vindo uma onda assim e assim, vai se somar e fazer uma onda que não tem nada a ver. Não é nem um bit 0, nem um bit 1. Então, isso é o resultado de uma colisão, tá? Então, o que é um hub? O hub, a gente diz que ele é um domínio de colisão. Tá? O que é um domínio de colisão? Você tem aí... Todo mundo está com o som sumindo ou é só o Maicon? O que é um domínio de colisão? Por exemplo, eu tenho um hub com 24 portas. Todos os micros que estão nessas 24 portas, eles podem sofrer colisão. Os quadros que eles estão transmitindo, tá? O sinal que eles estão transmitindo. Então, um domínio de colisão quer dizer que são as portas onde eu tenho o computador ligado nele que pode haver colisão. Se eu tiver dois hubs de 24 portas interligados, essas 48 portas fazem parte do mesmo domínio de colisão. O micro 1 da porta 1 que está lá no switch 1 pode colidir com o micro 24 que está na porta 24 do switch 2, tá? Isso é um domínio de colisão. Então, como dois sinais não podem ocupar o mesmo espaço, quando você tem a transmissão aqui, ó, de dois sinais simultaneamente em um hub, que deveria ser Ralph Duplex, cada um transmitir no seu momento, eles vão colidir e formar um bitão. O bitão é um bit grande, né? Ele nem é 0, ele nem é 1. É o famoso bit gordo. E como ele não é nem 0 nem 1, isso aqui é chamado de sinal de congestionamento, tá? Então, esse sinal de congestionamento, quando os equipamentos percebem, eles ativam um algoritmo para todo mundo ficar quieto e poderem começar a transmitir de novo, tá? Beleza? É o fat bit, é o bit gordo. Esse não passa no cabo. Então, o que é esse algoritmo, tá? O algoritmo é o tal do CSMA-CD, o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. É um nome bonito, né? É um nome imponente. É o detecção de portadora para múltiplo acesso com detecção de colisão. Nada mais é que é o seguinte: isso aqui é uma regra de acesso, tá? Que quem manda nessa regra de acesso é a placa de rede. O que diz nessa regra de acesso? É bem simples. Todo mundo tem que ouvir a rede. Se o cara detectar algum sinal na rede, ele não pode transmitir. Se ele não detectar nenhum sinal, ele pode transmitir, tá? Então, se todo mundo detectar silêncio, quer dizer que o cara pode transmitir. Aí ele vai transmitir. Quando o micro começou a enviar os dados deles, ninguém pode mandar, porque tem uma portadora na rede, eles estão ouvindo que tem sinal na rede sendo transmitido, todo mundo fica quieto. Quando o cidadão terminou de transmitir, aí outro micro pode transmitir. Só que agora, naquela burrice toda do hub, se dois caras mandarem dados ao mesmo tempo e houver uma colisão, eles vão ativar um algoritmo chamado algoritmo de back-off. Back-off é
você dá uma retorna, né? Você parou tudo. Então, o que é o algoritmo de back-off? São os caras ativarem um contador, esse é o último texto aqui, ó, né? Os micros ativam um contador, esperam um tempo aleatório, e aí sim, quem acabar o contador antes vai começar a transmitir, tá? Isso aí que é o CSMA-CD, Carrier Sense with Multiple Access with Collision Detection, tá? Então, o cara vai ouvir a rede. Se tiver sinal na rede, ele não transmite. Se tiver tudo quieto, ele vai transmitir. Se dois caras transmitirem ao mesmo tempo, vai acontecer a colisão. Aconteceu a colisão, ativa o algoritmo de back-off, todo mundo cala a boca, aí vai ter um algoritmo que vai fazer uma contagem de tempo. Quem acabar o contador primeiro vai tentar transmitir, tá? Isso aí normalmente entrava em loop, né? A primeira rede que eu trabalhei, ela tinha hub, tá? E chegava de manhã, todo mundo chegava no escritório. Tinha mais de 50, 60 computadores ligados numa rede só de hub, sem ter divisão nenhuma. Quando todo mundo chegava na rede, aquilo ficava um inferno. Para você logar, você entrava na máquina, ia lá tomar café, 15 minutos depois voltava e estava logado, tá? Por quê? Por causa das colisões que aconteciam. E o pior de tudo é que não tinha nem porta serial para cascatear. Nessa rede que eu trabalhei, Rodrigo, era tudo cabo de 100 mega, um cabinho ligado para o outro de uplink, era um varalzão lá, tá? Então era bem complicado de trabalhar. E aí, até todo mundo parar de transmitir, né, aquele bolo de computador para transmitir ao mesmo tempo, aconteciam muitas colisões e a rede ficava totalmente lenta, tá? Então, pode acontecer realmente. Não é bem entrar em loop, né? Na realidade, esse processo ficar moroso, que fica acontecendo colisão, 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 até estabilizar a rede, né? Veja só, o wireless, as tecnologias 802.11, eles usam o CSMA-CA, que é a mesma coisa, o Carrier Sense Multiple Access with Collision. Só que aqui é o with collision avoidance, tá? O CA é um protocolo que evita colisão. As redes Ethernet e Fast Ethernet usam o CD, eles detectam e agem. A rede wireless, ela é proativa, né? Ela tem o CA, ela tem ela evita colisão, tá? Então tem uma diferença bastante grande aí entre as duas, né? Por isso que a rede wireless acaba sendo mais eficiente nesse termo. Então, o que acontece quando a gente tem um cara em half duplex que está usando o CSMA-CD? Quando ele está usando o CSMA-CD, ele vai usar apenas 2 fios. Então, no mesmo par, o cara transmite e recebe, tá? E se houver alguma colisão, para tudo, faz o back-office, essa bagunça toda que eu expliquei. Quando você tem o cara em full duplex, você ativa 2 circuitos diferentes. Ó. Tem um circuito de transmissão, que do outro lado vai ter um parzinho para receber, e aqui vai ter um parzinho para transmitir para cá, e o outro cara para receber aqui. Ó. Então eu estou usando 2 pares de fio. Ó. Um par para esse cara transmitir para esse lado, e outro par para transmitir daqui para cá. Oi, Orlando, eu acho que é a tua internet aí, cara. Então veja, no full duplex, ele permite que a gente transmita e receba ao mesmo tempo. Você tem 2 circuitos, 2 pares separados, um par para transmitir, um par para receber, tá? Então, não tem um circuito de detecção de colisão que existe no half duplex, tá? No half duplex acaba usando um par só, como usa um par só, ele tem que detectar a colisão. Switch e bridge utilizam transmissão full duplex, apesar de que você pode configurar como half, né? Normalmente, quando a gente tem a porta de um hub ligado em um switch, você tem que configurar aquela porta como half duplex. Não dá para um switch trabalhar
numa porta ligada a um hub e essa porta ser full duplex, porque o hub sempre vai ser half duplex, tá? Como é que é uma rede LAN? A gente tem um jeito tradicional, né, que a gente liga aqui, ó, um switch e vai ligando de qualquer maneira, né, vai ligar um switch no outro, a gente liga 2 cabos e tal, uma topologia convencional aqui de rede, né? E você tem uma topologia que a gente vai ver melhor no capítulo 11, que é a chamada de 3 camadas, que eu vou mostrar agora, só para vocês terem acesso a essa nomenclatura, tá? Então essa aqui é a topologia mais utilizada hoje em dia, que a Cisco usa e vários fabricantes usam, tá? Então você tem uma camada de acesso, que é a camada que dá acesso aos computadores. Então aqui eu tenho meus switches de acesso. Então são os switches de camada 2, tá? Ele tem um link para o micro, que são os links de acesso, esses links que estão indo para os computadores. E ele tem um link que vai para um outro switch de maior porte, que é o switch de distribuição. Então isso aqui, ó, é chamado link de backbone, todos esses links aqui, ó, tá? E normalmente é uma porta que a gente chama de tronco, uma porta trunk, tá? Porta que ligam 2 switches, normalmente a gente chama ela de porta de tronco. Então eu tenho uma porta de acesso aqui, ó, para ligar computador no switch, e eu tenho uma porta tronco ou uma porta de backbone aqui, ó, para ligar os 2 switches, tá? Modelo de switch. Switch de acesso, normalmente a gente tem hoje em dia a família 2960, tá? A família 3600, a família 3700. Esses são os switches de acesso. Switch de distribuição, eu estou falando da família 4500 ou por exemplo, família 4900. Aí já são switches aqui, ó, da área de distribuição. 6500 também pode ser usado na distribuição. E Core, normalmente eu estou falando de switch 6500, tá? São os switches maiores aí da Cisco. A gente vai ver melhor esses switches aí no capítulo 12, tá? Então a camada de acesso, ela tem, voltando às camadas, né? Camada de acesso, ela tem a função aqui, ó, de ligar os micros, os hosts na tua rede. Aqui, entre a distribuição e o acesso, você tem um link de backbone, e você tem uma outra camada chamada de core, que é uma camada de switching rápido, tá? O 7500 é um switch que é um equipamento também de grande porte, que é utilizado também em core, e mais em core do que distribuição. Normalmente é um cara usado em operadora. Esse cara aí, ele é caro para chuchu. Quanto maior o número do switch, mais caro ele é, tá? Eu já vi porta de 7500 custar $60 mil, só uma plaquinha, tá? Então, o que é importante para a gente aqui, ó? Ter essa noção, né? Camada de acesso, onde eu ligo os micros. Camada de distribuição é onde eu faço a agregação dos switches de acesso. E camada de core é a camada de roteamento rápido, onde eu ligo os meus switches de distribuição, eu vou ligar o meu data center, eu vou ligar os equipamentos que estão vindo das operadoras, que estão ligando normalmente as minhas filiais, tá? Beleza? Aí aqui no acesso, normalmente a gente tem par metálico ou wireless, né? Sem fio. Então aqui no acesso eu estou com UTP, ou então eu posso até estar com uma rede sem fio, né? Eu posso ter access points e ligando aí os laptops, os equipamentos dos usuários via sem fio. No backbone, normalmente a gente tem fibra ótica, né? Para ligar links de maiores velocidade, beleza? Então, normalmente a gente liga o backbone com fibra ótica. Lógico que se o switch está um pertinho do outro, você acaba não ligando fibra ótica, você acaba ligando com par metálico mesmo. Mas, se os switches estão um pouco distante, ou dependendo da velocidade, 10 gigabits por segundo, por exemplo, você vai ligar só com fibra, né? Aí você não tem
outra opção a não ser fibra ótica. Esse é um slide para responder uma pergunta do CCNA, tá? A gente tem lá no fórum, aqui no fórum de discussão, tem bem esse slide aqui, algumas coisas a mais. Isso aqui ele contextualiza o que eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, quando a gente está num cliente, eu posso ligar um 1000 base T ou um 100 base T, 100 base TX aqui, ó, com cabo UTP mesmo, categoria 5, 5E, 6, a 100 metros. Mesma coisa que uma 1000 base TX, cabo UTP para o 1000 base TX, ele só aceita a categoria 6 e 7 a 100 metros também, beleza? Agora, se eu vou ligar de um prédio até um outro que está um pouco longe, eu posso usar, por exemplo, fibra ótica aqui, um 1000 base LX, que chega a 550 metros, tá? Você tem aqui, ó, com fibra multimodo. Você tem aqui o 1000 base CX com cabo STP, que é um cabo blindado, que chega a 25 metros. 1000 base SX, fibra multimodo, que chega de 220 a 550 metros, e assim vai, tá? Tem uma questãozinha que vocês vão pegar, provavelmente vocês vão pegar aí no questionário do capítulo 3, que vai perguntar sobre isso, que é uma questão que tem caído para a galera aí. Vale a pena vocês estudarem ela e dar um decoreba nela, tá? Modelo de equipamento. Ó, aqui, ó. Linha de acesso, wiring closet, que ele chama aqui, ó, né? A gente tem os catalysts 2960. Esse é o foco do CCNA. É o 2950 e 2960, tá? São switches para empresas, são switches corporativos, tá? A gente tem aqui, ó, para pequeno porte, né, 2960, para médio porte tem os 3560 e 3750, e para grande porte você pode usar ainda 4500 e 6500, porque eles conseguem ter bem mais portas, né? Distribuição e core, tem a linha 4500, tem a linha 4900, linha 6500. E data center tem switches Blade, que eu ligo direto lá, perto do servidor, né? O 4948 e switch 6500. E tem os Nexus também, né? Só que o Nexus já não é considerado tanto um switch, né? Ele é um equipamento que entra numa categorização diferente aí para data center, né? Ah, e aquilo que eu falei, ó, switch layer 2 e layer 3, ó. Os 2960, eles são layer 2. 3560, 3750, eles são layer 2 ou layer 3. O que diferencia é o sistema operacional, o IOS, tá? O Internet Working Operational System. Esses equipamentos aqui, ó, 3750, 3550, eles vêm com um sistema operacional para layer 2. Se você quiser fazer um upgrade, você coloca um sistema operacional mais caro, mais parrudo, e ele consegue fazer layer 3, fazer roteamento, um monte de coisa aí, tá? Então, os switches, a gente tem que lembrar que eles são full duplex. Rede full duplex, a porta recebe e transmite ao mesmo tempo. Eles formam caminhos virtuais sem o risco de colisão, através de um negócio chamado backplane, que é a placa que o roteador, que o switch tem, tá? E o switch vai formar uma conexão virtual aqui, ó, entre as portas, que são livres de colisão. Livre de colisão por quê? Eu tenho um cara só aqui, ó, transmitindo, e mais um cara aqui, ó, que está recebendo e transmitindo. E cada um recebe e transmite por um par separado. Então não tem como colidir, né? A transmissão desse aqui que vai chegar na recepção desse cara está em um par, e a transmissão desse cara que vai chegar na recepção daquele cara está em outro par. Então não tem como haver colisão, né? Não tem como haver colisão. Eles podem mandar ao mesmo tempo fazer o que acontecer, fazer o que quiser, que nesse fio aqui, ó, esses caras não vão colidir. O switch vai mandar de uma maneira que não vai haver colisão.
Se estiver imprimindo ao mesmo tempo, vai acontecer fila de impressão, esse tipo de coisa, mas colisão não. Que não tem como colidir, né? Colidir é um negócio físico. Colidir eu tenho que mandar dois sinais ao mesmo tempo. Aí o que vai acontecer? Esse cara vai mandar um sinal transmitindo que esse cara vai receber por um fio. Então, quando esse aqui eu transmitir para esse cara, vai ser por um par. E quando esse cara transmitir para esse, vai ser por outro par. Como eu tenho dois pares diferentes, né? Quando eu tenho dois fios diferentes para transmitir e para receber, é impossível haver uma colisão. Entendeu? E aqui, claro, como você está transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, você aumenta a velocidade, né? E aumenta a segurança. Por quê? Quando esse cara aqui transmitir, só esse computador aqui recebe. No hub, se vocês lembrarem, quando um micro transmitia, todo mundo recebia, porque o hub é que nem um curto-circuito, né? Então, para um conceito que tem que ficar claro aqui, para deixar um conceito claro, no CCNA existem três tipos de segmentação, tá? Existem dois tipos de domínio, existem três tipos de segmentação de rede. Existe o domínio de colisão e existe o domínio de broadcast. O domínio de colisão está na camada 1, é físico. É um sinal que vai colidir com o outro, tá? Ele só acontece com o hub. Então, um hub, eu posso ter 1000 hubs, 1000 portas, se eles estiverem ligados entre si, é um domínio de colisão só. Como é que eu melhoro isso? Segmentando. O que é segmentar? É colocar um switch ou uma bridge no meio do hub. Então, um switch ou uma bridge no meio do hub, o que eles fazem? Como eles leem o endereço MAC, eles não vão permitir que aconteça colisão entre, por exemplo, você tem aqui um switch ou uma bridge e tem dois hubs aqui, um hub aqui e um hub aqui. Beleza? Quando esse cara aqui do D for transmitir para o C, o switch e o hub vão saber que o C e o D estão nessa porta. Então eles não precisam enviar esse quadro para a porta de cá. Eles vão fazer o quê? Eles vão cortar o envio desse quadro para o outro lado. Então o que ele fez? Ele segmentou. Ele diminuiu o número de equipamentos que estão no domínio de colisão. Se eu tivesse um hub aqui no meio, se esse cara fosse um hub, quando esse cidadão fosse transmitir para o C, esses dois caras iam receber também, né? Entenderam isso aí? Isso se chama segmentar domínio de colisão. Quem faz é switch e bridge, tá? Agora, para segmentar camada 3, uma rede IP é só com um router. Aí o router ele consegue matar o envio de broadcast de um lado para outro. Porque se eu mandar um quadro normal do D para o C, o switch aqui, ele vai conseguir matar o envio para o outro lado, porque ele sabe quais são os MACs do C e do D, ele sabe que não está nessa porta aqui, onde está o A e o B, e ele vai matar. Só que agora, quando alguém manda um broadcast, o switch e a bridge, eles não conseguem impedir. Esse broadcast vai passar para frente, tá? O broadcast é um sinal especial, mandado para o endereço que é o 255.255.255, ou então para um MAC, que é o FFFF, FFFF, eu coloco tudo no meu endereço MAC, tá? E os switches não conseguem matar broadcast. Só quem mata broadcast é o roteador. Então, segmentação de rede. Eu consigo segmentar domínio de colisão com bridge e switch. Só que bridge e switch não conseguem segmentar domínio de broadcast. Não conseguem segmentar em camada 3. Só camada 2. Para segmentar em camada 3, eu tenho que ter VLAN ou roteador. Tá? Beleza? A gente vai voltar nesse assunto, tá? É só uma introdução. No capítulo 5 a gente vai voltar nesse assunto de novo.
aqui, ó, a diferença básica do switch e do hub, tá? Quando eu tenho um hub, seja broadcast ou unicast, unicast é quando um cara quer falar com o outro. Por exemplo, esse cara quer falar com esse. Ele vai mandar o MAC dele como origem e o MAC desse cara aqui ó, como destino. É um unicast, tá? Seja broadcast ou unicast, um cara querendo falar com o outro, quando eu tenho um hub, o que esse cara transmitir, todo mundo recebe. Então não importa. Seja broadcast, unicast, seja o que for, todo mundo recebe. Quando eu tenho um switch, quando o micro A quer falar com o micro B, o switch vai criar um microsegmento e mandar de A para B direto. Então ele coloca muito mais segurança, ó, porque esse cara não vai ouvir o que o A está falando com o B. No caso de cima, ó, quando o A quer falar com o B, todo mundo recebe. Se eu tivesse aqui, por exemplo, nesse micro aqui, ó, um hacker, um cara com um sniffer, ele conseguiria capturar os pacotes que eu estou trocando daqui para cá. E aí, se ele está acessando o e-mail e ele colocou o usuário e senha e vai em texto claro, esse cara aqui, ó, que é o hackerzinho, acabou de ter o teu usuário e senha do e-mail e vai conseguir entrar no teu e-mail e ler tuas mensagens, tá? Então, por isso que um switch tem mais segurança e mais qualidade na transmissão em relação ao hub, beleza? Só que quando eu tenho um broadcast, o switch não segura. Então, se esse cara aqui ó, mandar uma mensagem de broadcast, por exemplo, ele ligou o micro e ele quer pegar um IP. Quando você quer pegar um IP, você usa um protocolo chamado DHCP. E você pede em broadcast. Quando esse cara pedir um IP aqui em broadcast, todo mundo vai receber essa requisição. Só que, claro, somente o servidor responde. Ou se tiver um hackerzinho, ele responde também ali no meio da jogada, né? Mas, normalmente, quando esse cara aqui ó, manda um broadcast, todo mundo vai receber esse sinal, tá? Vai receber esse broadcast. Beleza? Então, o switch, quando um micro quer falar com o outro, ele cria um microsegmento. Agora, quando um micro manda um broadcast, que é um sinal para falar com todo mundo vai receber esse broadcast. Joia? Entendido o conceito aí, pessoal? Quem cala consente, hein? Eu vou passar reto. Então, como é que uma bridge e um switch funcionam, tá? A bridge e o switch eles são bem parecidos. São bem parecidos. Os dois operam em camada 2, aprendendo o endereço MAC de origem e criando uma tabelinha, tá? Eles criam uma tabela que vincula o MAC de origem a uma porta. São dispositivos de comutação que segmentam domínios de colisão. Segmentam domínio de colisão. Só que eles adicionam latência na rede, mas isso aqui é tolerável, tá? Ele torna a rede mais lenta porque ele tem que processar os quadros. A bridge toma decisão baseada em software. Sempre que você tem alguma coisa baseada em software, é mais lenta do que baseada em hardware. Switch toma decisão baseada em hardware, tá? Ele monta a tabela MAC dele baseada em hardware. É um dispositivo de comutação de armazenamento e encaminhamento, Store and Forward. A gente vai ver daqui a pouco que tem 3 tipos de encaminhamento que um switch pode fazer: Store and Forward, Cut Through e Fragment Free, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco isso aí. O que quer dizer o Store and Forward? Ele vai ter que pegar o quadro inteirinho, checar o FCS, lá aquele CRC, se tiver ok, ele manda para frente. Se tiver problema no FCS, se ele vê algum erro, ele descarta o quadro. Então ele é lento, né? Ele armazena o quadro inteiro, verifica se tem erro ou não, para encaminhar ou não. E uma bridge dobra o número de domínio de colisões, né?
Você tem que lembrar que a bridge, ela tem duas portas. Tem uma porta aqui, ó, e uma porta aqui. Então, se eu tinha uma rede de hubs com 50 hubs, eu posso deixar 25 hubs aqui, mais 25 hubs aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu deixei 25 aqui e deixei 25 aqui. Quer dizer o quê? Aquele meu domínio de colisão que tinha 50 hubs, agora eu transformei em 2 domínios de colisão com 25 hubs cada um. Então, aumentar o número de domínios de colisões é bom. Isso aqui pode ser confuso, tá? Na hora de uma prova, o cara pode chegar e falar para você: se eu tenho uma rede com hub e eu aumento o número de domínios de colisão, isso é bom ou é ruim, né? Quanto mais domínio de colisão você tem, melhor é. Agora, se eu aumento o número de portas por domínio de colisão, quer dizer que eu estou aumentando o número de equipamentos que eu estou colocando no domínio. Então, isso já é ruim. Então, tem que ter essa diferenciação, tá? Switch. Switch é uma bridge multiporta. Então, o switch é uma bridge que tem um monte de porta, tá? A bridge, na realidade, foi a precursora do switch. A bridge, os caras usavam para separar duas redes que tinham um monte de hub. Aí pensaram, mas por que eu vou usar uma bridge, né? Por que eu já não ligo os micros todos nela? Então, daí surgiu o conceito do switch, tá? Você fazer uma bridge multiporta e ligar o cliente direto nele. Aí você evita essa história de half duplex. Então, o switch e a bridge tomam conhecimento dos endereços, examinando o endereço de origem de camada 2 e montando uma tabelinha. Ó, a tabelinha está aqui embaixo. Ó. A tabelinha está aqui. Ó. Ele monta uma tabela SAT-CAN. Então, por exemplo, quando o micro 1 transmite para alguém, aqui ele está transmitindo alguma coisa para o micro 4, o switch guarda. Ó, na porta 1 eu tenho o MAC, que é o MAC do micro 1. Aí, quando o micro D responder aqui, ó, através da porta 4 para o micro A, ela vai guardar aqui, ó, que tá, ó, na porta 4 eu tenho o MAC tal. Então, dessa maneira, o switch vai incrementando essa tabela, chamada SAT-CAN, que é o Content Addressable Memory, e vai conseguir fazer os caminhos virtuais entre os dois micros, tá? Só que acontece uma coisa, quando você liga o switch, ele não sabe o MAC de todo mundo, né? Então ele não tem como saber quem está em que porta de cara. Então sempre que você liga um switch e ele não conhece o MAC de alguém, ele faz um flood. Flood é pegar aquele quadro, por exemplo, o host A quer transmitir para o host D. E ele não conhece o MAC do host D. Ele vai pegar esse quadro que o host A está mandando e vai copiar para o 2, para o 3 e para o 4. Ele copia aquele quadro para os 3. Aí, quando o host D responder, aí sim ele vai colocar na tabela dele, que na porta 4 tem o MAC do host D. Na próxima comunicação, ele vai criar um caminho. Por exemplo, se na sequência o micro 2, o micro que está na porta 2, o host B, quisesse falar com o D, ele ia fazer um caminho direto entre os dois, tá? Não ia precisar de novo fazer o tal do flood. Beleza? Então, quando o cara tem o MAC de destino, ele pode filtrar ou encaminhar o quadro. Basicamente, um switch tem que aprender o MAC, filtrar ou encaminhar, tá? E, claro, prevenir loop também. Então vamos só ver esse slide aqui, ó, e a gente vai dar fazer uns 10 ou 15 minutinhos de intervalo, tá? Então quais são as funções de um switch? Aprender o MAC, mapear o MAC através da porta de origem, tá? Através do endereço MAC de origem que ele recebe nos quadros. Encaminhar ou filtrar, aí para encaminhar ou filtrar é baseado no MAC de destino. Então ele aprende pelo MAC de origem, encaminha ou filtra pelo MAC de destino. E evitar loop, através do protocolo Spanning Tree ou Rapid Spanning Tree. Porque uma rede de switch, eu quero ter redundância.
É bom ter caminho redundante, mas na prática ele causa um monte de problema. Então ele tem que ter um protocolo que administre isso, que consiga manter aquela redundância que você quer, né? Por exemplo, entre dois switches eu ligar dois circuitos e ao mesmo tempo eu não ter os problemas que o loop de camada 2 causam, que a gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? Alguém tem alguma pergunta antes da gente parar? Tá tranquilo? Então vamos fazer o intervalo até, que horas são agora? São 9h02, 9h15 a gente volta, beleza? Vai dar tempo da turma espiar a Carminha lá e a Nina. Então, olha só, os tipos de switch, né? Como é que o switch é classificado aí? Tem várias classificações, né? Então, vocês viram, switch pode ser de acesso, pode ser de distribuição, switch pode ser de core, pelo número de portas, o switch pode ser modular ou não modular. Por exemplo, um 2960 ele é não modular. Um 2960 24 portas, ele só tem 24 portas. Agora, por exemplo, um 6500 ele é um switch modular. Ele não tem porta nenhuma. Ele tem um monte de... Ele é só um chassi e você vai colocar as placas. Ah, eu quero ter 48 portas. Você coloca uma placa de 48 portas. Então ele é um switch modular. O switch pode ser cascateável. Eu posso ser empilhável, né? Eu posso pegar e transformar 3 switches em um só, com um cabo especial de empilhamento. Então a gente vai ver isso melhor no capítulo 11. Mas basicamente aqui, ó, a maneira do switch encaminhar, ela é dividida em 2 tipos. O switch tem 2 métodos de comutação, então, o store and forward e o cut through. O store and forward é aquele igual ao do bridge. Ele vai receber o quadro inteiro, vai ver se o CRC está ok. Se tiver problema de CRC, né, que é o Frame Check Sequence, o FCS, ele vai descartar. Senão, ele comuta. Tá? O cut through, ele já tem 2 tipos de comutação, fast forward e fragment free. Cut through, o nome cut já está dizendo, né? Ele vai cortar o processo. Ó. Esse cara ele tem que guardar o quadro inteiro, verificar o FCS para mandar o store and forward. O cut through não, ele vai mandar antes. Ele foi feito quando começou a morrer o hub. Então o cut through foi feito quando começou a morrer o hub. O store forward não. Era naquela época que só tinha hub, então tinha muita colisão, tinha muito lixo pela rede. Por isso que o cara tinha que guardar o quadro inteiro, ver se o FCS estava ok para mandar para frente. Aí o cut through ele funciona como? Ele tem o fast forward, ele começa a encaminhar imediatamente após ler o endereço de destino da camada 2. Bem fast, né? Bem rápido. Então ele só lê o endereço de destino da camada 2 e manda para frente. E o fragment free, ele lê até o byte 64. Porque o byte 64, estatisticamente, é onde acontecem as colisões, até o byte 64. Se passou do byte 64, é bem provável que não haja colisão. Tá? E os dois não fazem verificação de erros. Então, olha só. Um switch com store and forward, ele lê tudo. Preâmbulo, SFD, endereço de destino, de origem de comprimento, vê todos os dados, aí ele vê o FCS, se tiver tudo ok, sem erro, ele encaminha. O fragment free tem uma latência mais baixa, só que ele lê tudo, o endereço, até o byte 64, aí ele manda para frente. Só que ele não verifica erro. E o fast forward é para uma rede que não tem mais hub nenhum, ele só lê até o endereço de destino, que é o que ele precisa para encaminhar, e manda para frente. Tá? Então, store and forward é para a rede antiga, que tem muito hub. Fragment free é para uma rede que tem alguns hubs. E o
Fast Forward é uma rede pura de switch, né? Já não tem mais hub, não tem o risco de colisão, então o cara só lê o endereço de destino e manda para frente o quadro. Beleza? Em uma rede de switches, então você tem o quê? Ele segmenta domínio de colisão. Cada porta do switch é um domínio de colisão separado. Tá? Então quer dizer o quê? Se eu tenho um switch de 24 portas, eu tenho 24 domínios de colisão. Nunca vai haver colisão. Agora, quando eu mando um broadcast numa porta, o switch encaminha para todas. Então quer dizer que um switch puro, sem nada, ele é um grande domínio de broadcast. Tá? Para você melhorar isso, você pode criar LANs virtuais, que é separar o switch em domínios de broadcast. Como implementar isso, a gente vai ver no capítulo 11. A gente vai ver só alguns conceitos teóricos. Então, o que é uma VLAN? É um agrupamento lógico de dispositivos usuários por função, por departamento, por aplicativo, independente da localização do segmento físico. Tá? Então, eu vou fazer um agrupamento que normalmente é feito por porta. Realizado nos switches através de software. Não é padronizado, então cada fabricante implementa do jeito que quiser. Em LANs tradicionais, os agrupamentos são feitos por proximidade de acordo com a infraestrutura física. Tá? Apesar que uma VLAN pode estar em mais de um switch. Eu posso ter micros da VLAN 10 no switch 1, 2, 3 e assim vai. E cada VLAN é um domínio de broadcast. Isso é o mais importante. Tá? Então eu tenho que ter uma rede IP separada para cada VLAN que eu crio. Então vamos supor que você lá foi contratado para trabalhar numa loja, que a loja tem vários setores. Tem um setor administrativo, opa, deixa eu pegar uma bolinha. Tem um setor aqui, ó, administrativo, e tem um setor aqui que ele é o das vendas, tá? Tem aqui, ó, administrativo, e tem aqui um setor onde fica o pessoal aqui do comercial. Se você colocar todo mundo junto, o que vai acontecer? Quando um cara do comercial estiver trocando informação que só tem a ver com a área dele, o cara do administrativo também recebe. Quando um cara do administrativo manda um broadcast e tinha a ver só com o administrativo, o cara do comercial também recebe. Então você acaba diminuindo a eficiência da tua rede. Se você separar isso aqui em duas VLANs, você vai ter duas redes IPs diferentes. Aquela comunicação interna do setor administrativo fica restrito a ele e a comunicação interna do setor comercial fica restrito a ele. Essa é a grande melhoria que uma VLAN traz para a tua rede, tá? Você implementar VLAN traz para a tua rede, beleza? Então, olha só. Numa rede com hub, se eu queria segmentar a minha rede, eu ia ter que ter uma sub-rede aqui, ó, colocar numa interface do roteador. Mais uma sub-rede aqui, uma outra interface do roteador. Mais uma sub-rede aqui, mais uma interface no roteador. Então, eu ia gastar 3 interfaces do meu roteador para ter essas 3 sub-redes separadas de maneira segura. Quando eu segmento com VLAN, eu não preciso disso. Então, eu tenho 3 switches ligados num roteador e eu posso distribuir aqui, ó. Tem um micro aqui da VLAN 1, um nesse switch da VLAN 1 e outro nesse switch da VLAN 1. Mesma coisa aqui, ó. VLAN 2 dividido entre os switches, VLAN 3 também. Quando esse micro for falar com um micro aqui, ó, da própria VLAN 3, eles se comunicam direto. E essas duas VLANs nem ficam sabendo do que está acontecendo. Aí, quando esse micro que está na VLAN 3 quer falar com o micro da VLAN 1, o roteador vai encaminhar o pacote dele, tá? Aí esse cara vai mandar aqui para o roteador e o roteador devolve aqui para a VLAN 1, tá? Beleza? Então a VLAN é bom, né? A VLAN com chocolate é uma maravilha. Então, uma VLAN, é difícil de falar que não tem como você não falar a VLAN aqui, né? Então, uma VLAN é um domínio de broadcast criado por um ou mais switches. Então, o que é fazer VLAN? É escolher portas de um switch para pertencerem a um domínio de broadcast. E aí só essas portas se comunicam, tá? Então, aqui, ó, é a ilustração
mais legal que eu já achei sobre VLAN. Se eu escolher, por exemplo, aqui, eu vou colocar com cor, tá? VLAN verdinha, a VLAN, sei lá que cor aqui, eu sou meio daltônico, é vermelho ou marrom. Tem a VLAN amarelinha e a VLAN azulzinha aqui, cor de carro antigo, né? Cor daqueles Fuscão azulzinho. Então aqui, ó, a VLAN verdinha é VLAN 1. Quando eu peguei aqui e criei a VLAN 1 nesse cara, aqui, ó, nesse switch, é como se eu criasse um switch novo só com essas 3 portas. Aí eu peguei a VLAN 1 aqui, ó, também nesses outros 2 switches, é como se eu arrancasse a porta desses caras e criasse um switch novo chamado VLAN 1. Mesma coisa com essa VLAN aqui, ó, 2, que é a vermelhinha, marronzinha, seja a cor que vocês preferirem aí, ó. Ele cria um novo switch da VLAN 2. Mesma coisa aqui, ó, com a VLAN 3, que é a VLAN amarelinha, eu crio um novo switch com as portas da VLAN 3, e da VLAN 4 também eu crio um novo switch com a VLAN 4. Entenderam? É como se eu criar VLAN, é como se eu quebrasse o switch. Agora, essa porta desse switch aqui, ó, não se comunica mais com a porta 4. A porta 1 não fala mais com a porta 4. Para a porta 1 falar com a porta 4, eu tenho que ter um roteador. Ou então, eu ligo um cabo aqui, ó, entre os dois, tá? Eu faço um chuncho ali e ligo um cabo entre os dois. Isso aqui é uma VLAN. É separar as portas em domínios de broadcast. Então, para fazer duas VLANs se comunicarem, ou eu faço isso aqui, que não é aconselhável, né? Eu ligo uma porta entre as VLANs aqui, ó. Isso aqui é totalmente desaconselhável, tá? Eu posso criar um tranque entre os switches e fazer um jumper aqui, ó, entre as portas. Também é totalmente desaconselhável. Eu posso ligar uma porta de cada VLAN a uma porta de um switch, de um roteador. Também vai ficar muito caro, tá? Ou eu posso usar os tranques, como um protocolo chamado 802.1q. Os tranques, eles passam todas as informações de VLAN por ele, tá? Ele coloca uma marquinha no quadro e passa as informações por ele. Então, quando um cara da VLAN 1 quiser falar com um cara da VLAN 10, isso aqui vai passar pelo tranque, vai passar por esse tranque e vai chegar no roteador. Aí o roteador encaminha do que estava na VLAN 1 para a VLAN 10, tá? Então não precisa ligar uma porta em cada cara desse aqui. E você também pode ter um switch de layer 3, né? Um switch que faz roteamento. Aí não precisa chegar até o roteador. O próprio switch trata do roteamento entre as VLANs. Beleza, pessoal? O Rodrigo vai perguntar alguma coisa lá. Usa um cabo para empilhar, é como se eu criasse um switch grandão, tá? Você não precisa fazer tranque. A comunicação entre eles vai passar pelo cabo de empilhar, tá? Só que assim, se você tiver VLAN nesses switches, é lógico que para uma VLAN falar com a outra, mesmo com cabo de empilhamento, você vai precisar de um roteador. Ou então o teu switch ser layer 3, entendeu? Quando eu crio VLAN, eu estou separando os caras, cada um está numa rede IP diferente. Quando eu tenho cada um numa rede IP diferente, não tem jeito. É um roteador ou um switch de layer 3 para fazer o roteamento entre eles, tá? Beleza? VTP a gente vai ver no capítulo 11. Aí já é um assunto mais complicado, tá? VTP a gente vai ver no capítulo 11. Hoje a gente vai ficar com VLAN e um pouquinho do Spanning Tree. O Spanning Tree, então eu falei para vocês, né? O switch tem a função de aprender os endereços, tem a função de encaminhar ou filtrar e prevenir loop. O protocolo Spanning Tree é feito justamente para isso, para eu poder criar uma rede de switch com redundância. Ninguém quer deixar um switch isolado, né? Ó, eu tenho um link aqui, ó, daqui para cá, e eu tenho um link daqui para cá. Porque se cair um link, o switch continua recebendo por aqui, né? E vice-versa, né? Se caísse esse link aqui de baixo, os caras continuam conversando aqui por cima, tá? Só que quando a gente faz redundância em camada 2, isso é ruim. Isso pode causar um monte de problema. Por exemplo, esse problema chamado tempestade de broadcast, tá? Um cara vai mandar aqui, ó, um broadcast
Toda vez que um switch recebe um broadcast, ele encaminha para tudo quanto é porta. Aí ele encaminha para cá. Aí esse cara encaminha para cá. E ele encaminha de novo, e acaba em um loop aqui, ó, tá? E vai ser copiado tantos quadros que acaba ocupando toda a tua banda. E o teu switch acaba causando uma lentidão na tua rede, tá? Então isso aí é chamado tempestade de broadcast. Pode causar também instabilidade em banco de dados, tá? Tem um exemplo que eu ouvi aqui, não é um exemplo prático, tá? É um exemplo teórico. Por exemplo, esse cara aqui é um banco de dados. Aí você tem um micro aqui, um micro qualquer aqui nesse cara. Aí esse micro manda uma informação para esse banco de dados, tá? Mas como você tem um loop, esse cidadão aqui, ó, pode mandar de novo por aqui, ó. E aí aquela mesma informação que você enviou vai ser recebida de novo. Aí vamos supor que o cara mandou debitar um dinheiro da tua conta, ele mandou debitar e debitar de novo, né? Aí, em vez de perder 100, você perdeu 200. E vai mandar debitar até acabar todo o teu dinheiro. Claro que isso aqui é um exemplo teórico só para ficar bem claro o que é uma instabilidade aí no banco de dados, tá? Só que assim, apesar desse problema que pode ser gerado, ter a redundância é essencial. Então, normalmente se criam topologias redundantes. Dá uma olhada nessa topologia, ó. Sai desse switch, é ligado para dois, aqui eu tenho um link no meio dos dois, liga link para cá, para lá, link para tudo quanto é lado, tá? Para a tua rede ser redundante o máximo possível. Só que isso aqui não pode, isso aqui vai gerar um problemão. Então, aí é que entra o protocolo Spanning Tree. Ele entra para criar um caminho sem loop, tá? Ele cria um caminho sem loop, através do envio desses quadrinhos chamados BPDU, o Bridge Protocol Data Unit. Então, ele cria um quadrinho dele próprio, ele fica mandando de 2 em 2 segundos, ele tem a função de explorar a rede, ver que caminhos tem loop e matar o loop, tá? Então, basicamente, é isso aí que ele faz. Ele vai criar uma topologia, ele vai ver que topologia tem e matar o loop dessa topologia. Então, ele detecta e interrompe os loops, colocando algumas conexões em modo de espera. Na realidade, ele bloqueia algumas interfaces, tá? E ele é executado separadamente para cada VLAN configurada. No CCNA, é esse Spanning Tree que cai, que eles chamam de Per VLAN Spanning Tree, PVST, tá? Então, é um Spanning Tree por VLAN. Existe uma maneira de você criar vários Spanning Trees, várias instâncias de Spanning Tree para várias VLANs em um protocolo só. Isso aí é o Multiple Spanning Tree, que isso aí é visto só no CCNP, no CCNP Switch, tá? Então, o que é o Spanning Tree? Ele é um cara que tem que fazer o seguinte, ó. Deixa eu passar para cá, primeiro aqui, ó. Nessa figura fica mais legal. Então, ele tem que pegar essa rede aqui, ó, que é redundante, e matar algum link, tá? Como é que ele faz isso? Ele determina um cara que é um raiz, então vai ter um cidadão aqui, ó, que vai ser o chefe da jogada, tá? E ele vai ter links, os melhores links até ele. Esse cara é chamado de root port, ó. Root port. Cada switch vai ter uma root port, que é aquela porta melhor até o switch raiz. E as outras portas, onde tem a redundância aqui, ó, onde tem um problema, eu vou matar uma porta, tá? Então o cara determina o raiz, determina as portas de menor custo até o raiz e desabilita as portas que tiverem em loop. O raiz, ele é definido, o Rodrigo perguntou ali como é que define o raiz. O raiz é definido de duas maneiras. Ou você configura o cara como raiz, tá? Essa é a maneira que a Cisco recomenda. Eu vou lá e coloco um comando nele, a gente vai aprender no capítulo 11, e defino ele como raiz. Ou então, se você não falar nada, quem tem o menor MAC address vira o switch raiz. Cada switch tem um MAC próprio, né? Que a Cisco definiu lá dentro do range dela. E o cara que tem o menor MAC na rede vira o bridge, o root bridge, que a gente chama ali, né? Que é o bridge raiz. Tem um detalhe aqui, ó, que quando você liga um switch, se vocês já trabalharam com switch da Cisco, o padrão da Cisco é 30, o padrão da Cisco na realidade
esse padrão de 32.768 é o Bridge ID. Todos eles saem com o mesmo Bridge ID, a gente vai ver no capítulo 11, tá? E o que acaba valendo é o menor MAC address, tá? A gente vai ver no capítulo 11 que, na realidade, eu defino com o menor Bridge ID, eu faço um chuncho para ele manipular a eleição. A gente está em época de eleição, né? Aqui pode. Eu manipulo a eleição dos switches. A politicarada lá não pode manipular a eleição, né? Então tem um detalhe aqui, ó, que quando você liga, se você já viram um switch da Cisco, ou trabalharam com switch de qualquer fabricante, quando você liga o cara, normalmente o teu micro fica um tempo parado. Ele não funciona de cara, né? Por quê? Porque o Spanning Tree ele tem um tempo de processamento. Quando você liga o switch, primeiro eles elegem quem que é o root bridge, depois eles ficam um tempo aprendendo endereço para ir encaminhar, tá? Então, quando você liga o switch, a porta fica em blocking por 20 segundos, o cara só fica trocando BPDU. É claro, o teu switch fala que ele é o raiz, aí um outro cara fala que é o raiz, o outro cara... Quando você liga, todo mundo acha que é o bridge raiz. Aí quando eles começam a trocar BPDU, eles mandam o ID deles e começam a ver quem que é o raiz de verdade, tá? Depois que determinou o bridge raiz, que vai levar mais ou menos esses 20 segundos, eles passam para um estado chamado listening, por 15 segundos. Eles só ficam escutando a rede, mais nada. Depois eles passam para o estado de learning, que eles começam a aprender os MACs e criar a tabela SATCAM para depois encaminhar. Então você tem 50 segundos até o encaminhamento, ó. 20 e bloqueado, 15 escutando e 15 aprendendo, beleza? Então até um link ficar ativo vai levar 50 segundos no Spanning Tree. Tem um outro protocolo chamado Rapid Spanning Tree que leva 3, que é muito melhor do que o Spanning Tree, tá? Então o que a gente tem de opção em relação ao Spanning Tree? É o Rapid Spanning Tree, que é o 802.1W, o Spanning Tree é o 802.1D, tá? Esses números a gente tem que guardar. A gente vai voltar neles no capítulo 11, tá? Então o Rapid Spanning Tree, que é o Rapid PVSD, tem uma convergência bem mais rápida, tá? Então ele é um cara que pode convergir a rede em 3 segundos, de 3 a 5 segundos, tá? Ele é bem parecido com o STP, e ele é até em muitos pontos compatível. O PVST+, que é o 802.1D, é o STP que eu falei para vocês, tá? É aquele que a gente estudou agora há pouco, que leva 50 segundos para ativar. E tem um outro cara chamado MSTP, que é o Multiple Spanning Tree Protocol, que é baseado nesse padrão 802.1S e cai no CCNP Switch, não é CCNA. CCNA a gente vai ver RSTP e STP, beleza? Aí no capítulo 11 a gente vai ver com detalhe como é que eu chego na topologia, como é que você descobre o bridge raiz, como é que você descobre que portas são raiz e tudo mais. Aí isso aí a gente vai ver no capítulo 11. Pessoal, alguma pergunta até agora? Como eu disse, não é para se preocupar muito, é para ler o capítulo, entender os conceitos. A gente vai aplicar e ver certinho como é que funciona tudo no capítulo 11, tá?